Fala galera, continua aqui agora a nossa videoaula com o assunto de funções. Agora eu vou falar um pouquinho que está na aula número 72, tá? Da apostila número 4 de vocês. E eu vou ensinar para vocês o que significa a palavra intersecção. Intersecção quer dizer o quê? O que é comum a um e a outro ao mesmo tempo. É um ponto que pertence aos dois. Então, por exemplo, lembra na videoaula anterior que eu disse para vocês que toda função, dependendo dela, se ela for do primeiro grau, ela vai me dar uma reta. Se ela for do segundo grau, ela vai me dar uma parábola para cima ou para baixo. Se ela for uma função com uma raiz, por exemplo, ela vai dar uma parábola virada para a direita ou para a esquerda. Eu posso pegar, por exemplo, no mesmo gráfico e colocar duas funções. Então, para você entender isso melhor, imagina comigo que eu pego uma função do primeiro grau, coloco ela aqui, ó, e eu sei que a função do primeiro grau me dá uma reta, isso daqui. E aí no mesmo gráfico eu desenho uma função do segundo grau. E aí eu disse para você que toda função do segundo grau sempre dá uma parábola. Aí vai ficar assim, ó. Você concorda comigo que quando a parábola passar pela reta, as duas se encontrarem, elas terão dois pontos em comum, ó. Esse primeiro ponto aqui e esse segundo ponto aqui. Esses dois pontos que pertencem tanto à parábola e à reta ao mesmo tempo é chamado de intersecção. E esse é o assunto da nossa aula número 72. Intersecção de duas funções. Então, resumindo de novo, galera, o que é intersecção? Intersecção é você encontrar o ponto que pertence às duas funções ao mesmo tempo. Professor, mas como que eu faço isso? Pessoal, é só você igualar as duas funções. Então, eu vou escrever isso aqui para vocês. Ó. Sempre que o exercício pedir para você encontrar os pontos de intersecção, esse aqui, ó, você vai igualar as duas funções. Então, eu vou escrever aqui para você não esquecer. Ó, igualar as duas funções. Certo? Então vai ficar bem fácil. Aqui, ó, nessa primeira, eu tenho duas funções. Repara comigo que é x ao quadrado mais y quadrado igual a 12. E a outra função é igual y igual a x. Eu vou resolver essas duas funções. Pessoal, é um pouco avançado, vocês ainda não aprenderam, mas eu já vou adiantar só para vocês terem uma noção. Quando eu tenho uma função x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, o x está ao quadrado e o y está ao quadrado, vocês vão aprender lá na frente que isso sempre dá uma circunferência. Se você for montar o gráfico de uma coisa que tem x ao quadrado e y ao quadrado, você vai perceber que esse gráfico vai dar uma circunferência. E se você for montar o gráfico de y igual a x, que isso daqui é uma função do primeiro grau, você também vai perceber que isso dá uma reta. E aí, quando a reta encontra a circunferência, ela tem dois pontos aqui, ó. Esses dois pontos é o que eu quero descobrir. E para eu descobrir esses dois pontos, o que eu vou fazer aqui? Eu vou igualar as duas funções, ó. Eu faço x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 12 e resolvo esse sistema que a gente aprendeu lá no comecinho do ano. Só que, moçada, resolver esse sistema é muito mais fácil. Lembra que eu disse no começo do ano que quando eu tenho um sistema, que eu tenho uma função do segundo grau, eu pego a mais simples, que é a do primeiro grau, e jogo dentro da do segundo grau. O que eu estou dizendo para você? Eu estou falando o seguinte, ó, y é igual a x. Pega esse valor, ó, o y não é igual a x, eu não posso ir lá na letrinha y e trocar ela por x. É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar a função do primeiro grau e vou colocar aqui dentro da do segundo. Então, ó, a minha função é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 12. Então, vai ficar x ao quadrado mais, eu tenho aqui que meu y vale x. Então, eu venho aqui no lugar do y, coloco x. Então, fica x ao quadrado igual a 12. Agora você vai resolver isso daqui, ó. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 2x ao quadrado é igual a 12. Vamos isolar o x ao quadrado, vou deixar ele sozinho. O 2 está multiplicando, passa dividindo.
Então, x ao quadrado dá 6. E lembra que a gente aprendeu? Quem é potência vira, falei isso na aula passada para vocês, mais ou menos a raiz. Sempre que você quer tirar a potência, você transforma ela em mais ou menos a raiz. Então, o nosso x aqui ele tem dois valores. Ou o x ele é mais raiz de 6, ou o x ele é menos raiz de 6. Certo? Fácil, né? Agora, pessoal, como que eu descubro o y? Você escolhe uma das duas equações e substitui. Lembra que a gente fazia esse sistema? Eu encontro uma, o resultado que eu encontrar, eu substituo. E aí eu vou perguntar, qual das duas equações aqui, dessas duas, ó, a primeira ou a segunda, é a mais fácil? É lógico que a segunda y igual a x é mais fácil. Eu copio ela aqui, e aí eu vou substituir. Um y meu vale mais raiz de 6, e o outro x meu vale menos raiz de 6. Pronto, eu descobri todos os nossos pares, todos os pontos ordenados. Ó, o x é mais raiz de 6. Quando o meu x for mais raiz de 6, eu vim aqui no lugar do x, coloquei mais raiz de 6 e descobri o y. O meu primeiro ponto de par ordenado é mais raiz de 6 para x e mais raiz de 6 para y. Olha o meu segundo ponto ordenado. Quando o meu x deu menos raiz de 6, o meu y também deu menos raiz de 6. Eu peguei o x valendo menos raiz de 6 e coloquei lá. Então ficou assim, ó, menos raiz de 6 com menos raiz de 6. Não é questão desse exercício, mas se você quiser colocar para você aprender bastante matemática, lembra o que eu disse, ó. Quando o meu x está ao quadrado, o y ao quadrado, normalmente, tá? Não em todos os casos, eu tenho uma circunferência. E aqui, o meu y igual a x é uma reta. Quais são esses pontos que as duas se encontram? Olha que legal que é. Esse ponto aqui, ó, é menos raiz de 6 para x, menos raiz de 6 para y. Esse segundo ponto aqui, ó, é mais raiz de 6 para x, e esse segundo ponto aqui é mais raiz de 6 para y. Esses são os pontos de intersecção da reta com a circunferência. Pessoal, o item B, a mesma coisa. Repara que aqui, tanto o meu x quanto o meu y está elevado a 1. Então, é importante que você veja que isso daqui é uma função do primeiro grau. Isso daqui também é uma função do primeiro grau. Tá? Então, o que vai acontecer nessa função do primeiro grau? Vai me dar uma reta que vai cruzar com outra reta. Vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou ter um gráfico desse jeito. Esse gráfico vai ter uma reta que cruza com outra reta. Se duas retas se cruzarem, elas terão o quê? Um ponto de intersecção. E é isso que a gente quer descobrir. Quem é esse x e quem é esse y que pertence aos dois pontos. E o que eu comentei agora há pouco com vocês? Quando vocês tiverem duas funções, você precisa igualar uma com a outra. É resolver o sistema. Eu vou pegar esse sistema, galera, eu vou resolver aqui embaixo, porque o espaço na apostila está muito curto. Então, eu vou fazer o sisteminha aqui, ó. 3x mais y, que é a primeira, menos 5 igual a 0. E 2x menos 3y mais 4 igual a 0. O primeiro passo para a gente revezar como que eu resolvo o sistema é deixar x embaixo de x, y embaixo de y, número sozinho embaixo de número sozinho. E lembra que os números sozinhos eu costumava lá no comecinho do ano deixar eles depois do sinal de igual, tá? Então como que eu resolvo o sistema? Eu vou revisar tudo com vocês. Eu peço o menos 5 para lá e passo o mais 4 para lá. Vai ficar 3x mais y igual a 5. E vai ficar 2x menos 3y igual a menos 4. Eu passei o mais 4 para lá, ele foi como menos 4. Pessoal, para quem esqueceu como resolve o sistema, lembra que eu disse no começo do ano para vocês? Para resolver esse sistema, eu preciso sumir, eu preciso fazer desaparecer ou a letra x do alfabeto, ou fazer desaparecer a letra y do alfabeto.
Repara que é muito mais fácil eu fazer desaparecer a letra y. Por quê? Aqui embaixo eu tenho menos 3y. E lá em cima eu tenho y. Se eu multiplicar aqui em cima por 3, isso daqui vai ficar mais 3y. E aí o que vai acontecer? Vai ter um mais 3y lá em cima e vai ter um menos 3y lá embaixo. Eles vão se cancelar, tá? Pessoal, outra coisa, se você não consegue enxergar isso de cara, eu dei uma técnica para vocês. Eu disse, por exemplo, se você escolher sumir com a letra x, você pega o valor, o número que acompanha o y aqui embaixo, multiplica ele aqui em cima, é o 3. Pega o número que multiplica o y lá em cima e multiplica aqui embaixo, é o 1. Então, se você fizer isso daqui, ó, você vai multiplicar toda a equação de cima por 3. O primeiro por 3, o segundo por 3, o terceiro por 3. Ó, 3 vezes 3 dá 9. 1 vezes 3 dá 3. E 5 vezes 3 dá 15. Certo? Agora, você vai multiplicar toda a equação de baixo por 1. Multiplicar por 1 é a mesma coisa de copiar ela inteira. Vai ficar 2x, aqui é x, né? Ó, x. 2x menos 3y igual a menos 4. Lembra que se eu multiplicar em cima por 3, lembra do equilíbrio da balança. Eu tenho que multiplicar o primeiro, o segundo e o terceiro. Com essa técnica de eu multiplicar cruzado, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou conseguir cancelar o y. Então vai ficar 9, agora eu vou juntar isso aqui, ó. Juntar, quando eu falar, é somar. 9 irmãozinhos da família X com 2 irmãozinhos da família X é 11 irmãozinhos da família X. 15 menos 4 dá 11. Vou deixar o X sozinho, 11 dividido por 11 dá X igual a 1. Certo? Agora, como que eu faço para descobrir o y? Você pode vir aqui, ó, ou pegar a primeira equação, ou pegar a segunda equação e copiar ela. Então, você vem aqui, ó, copia. Eu vou copiar mais fácil. Deixa eu ver qual que vai ser a mais fácil. Vou pegar aqui a primeira. Vai ficar 3x mais y menos 5 igual a 0. Repara comigo que o y aqui, ó, o x vale 1. Então, eu vou no lugar da letrinha x do alfabeto e coloco 1. Se eu for no x aqui e colocar 1, vai ficar, ó, 3 vezes 1 mais y menos 5 igual a 0. 3 vezes 1 é 3, 3 mais y menos 5 é igual a 0. Número sozinho junta com número sozinho. Ó. 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 mais y é igual a 0. Passa esse menos 2 para lá, vai ficar y igual a 2. Repare que quando eu resolvi isso, eu encontrei dois valores. O meu x dá 1 e o meu y deu 2. Pronto. Essa é a intersecção dos pontos. Se você tiver curiosidade, você for desenhar o gráfico das duas funções, ó, você vai ter normalmente isso daqui, ó, uma reta para cá, porque é função do primeiro grau, uma outra reta para cá, porque é função do primeiro grau. Você vai ter um ponto de encontro dessas duas aqui, ó, e esse ponto de intersecção delas, ó, intersecção delas vai ser o x igual a 1 e o y igual a 2. É isso, e é dessa forma que a gente encontra a intersecção das equações. Pessoal, se você olhar aí na apostila sua, o item C, ele tem isso daqui, ó. X vezes y igual a menos 1 e y igual a menos x ao quadrado. O esquema aqui é o mesmo. Para eu resolver isso, eu tenho que resolver o sistema. Eu tenho que resolver a equação fazendo o sisteminha das duas. Aqui não dá para fazer o que eu fiz lá no exercício anterior. Primeiro, porque esse método de pegar o que está embaixo, multiplicar em cima, e o que está em cima, multiplicar embaixo, só vale, pessoal, quando é uma continha de mais e menos e é tudo do primeiro grau. Ó. Aqui é mais, aqui é menos, aqui é menos, aqui é mais. Ó. Perceberam? Ó? Olha aqui, ó. Mais, menos, ó, menos e mais. Aqui embaixo, ó, é diferente.
aqui se você olhar, eu tenho multiplicação e tenho continha de segundo grau. Então não dá para eu fazer pelo método da adição, de simplificação igual eu fiz em cima. Eu preciso pegar a mais fácil e jogar dentro da mais difícil. Ou a do primeiro grau e jogar dentro da do segundo. O que eu acho mais simples aqui, olhando, é fazer isso daqui, ó. O y é a mesma coisa que menos x ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso pegar, já que o y é menos x ao quadrado, eu posso vir aqui dentro do y e jogar o menos x ao quadrado. Quando eu faço isso, eu fico com uma letrinha só do alfabeto. Aí fica fácil resolver, ó. X vezes y é igual a menos 1. Então vai ficar x vezes... Quem que é o y? O y é menos x ao quadrado. Então eu vou pôr aqui, ó, menos x ao quadrado. O que eu fiz, pessoal? Eu só substituí aqui dentro, ó. Certo? Igual a menos 1. Agora eu vou resolver. Isso aqui, ó, conserva a base e soma os expoentes, porque é uma multiplicação. Vai ficar menos x ao cubo igual a menos 1. Repara que eu tenho menos antes do igual e menos depois do sinalzinho de igual. Eu posso multiplicar tudo isso por menos 1. Se eu for multiplicar os dois lados por menos 1, vai ficar x ao cubo é igual a 1. E agora, quem é potência vira raiz. Ó, aqui é x ao cubo, vai virar raiz cúbica de 1. Como que eu calculo a raiz cúbica de 1? Qual que é o número que multiplicado? Ele vezes ele dá 1. É um próprio 1. Então x é igual a 1. Pronto. Meu x é 1. Agora, como que eu descubro aqui o meu y? Pessoal, para eu descobrir o y, eu vou escolher uma das duas equações, qualquer uma, e vou substituir o meu 1 lá dentro. Ó, eu vou pegar a segunda mesmo, ó. Vou copiar a segunda equação aqui, do lado, igual a gente aprendeu, ó. Y é igual a menos x ao quadrado. Vou no lugar da letra x do alfabeto, vou vir aqui, ó, no lugar do x, e vou colocar 1. Então vai ficar y é igual a menos 1 ao quadrado. Cuidado, ó, que isso aqui não está elevado ao parênteses. Esse menos, ele pertence do lado de fora do meu x. Então isso aqui continua. Abaixo o menos e 1 ao quadrado é 1. Então quais são os nossos pontos de intersecção aqui? O x vale 1 e o y também vale 1, vale menos 1. Então os pontos é x igual a 1 e y igual a menos 1. E é interessante, galera, igual eu falei para vocês, eu quero que vocês aprendam matemática. Aprender matemática é vocês virem aqui, ó, se você substituir aqui, ó, na equação, eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Se você pegar, apagar o x aqui, apagar o y e apagar o y, e colocar no lugar dele os números que você encontrou, vai dar certinho, ó. Vamos fazer um teste aqui, ó, apaguei tudo. X vezes y, o x vale 1, vezes o y, que é menos 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Viu? Ó, deu certo. Ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Se você pega agora e me coloca aqui no lugar do y, menos 1. Ó, no lugar do y, menos 1. E no lugar do x você coloca 1. Quanto que é menos 1 ao quadrado? É menos 1. Também deu certo. Então são os números que colocado nas duas equações ao mesmo tempo faz ela dar certa. Isso é resolver sistema, tá? Se você quer agora a questão D também, ó, vamos fazer a D aqui, para vocês treinar mais um pouquinho, só. A D. A D é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 e y igual a x mais 7. Eu quero que vocês reparem o seguinte, a equação, a primeira de cima, vocês ainda não aprenderam, mas eu já comentei com vocês. Se fosse só o x elevado ao quadrado e o y não tivesse ao quadrado, isso poderia me dar uma parábola para cima ou uma parábola para baixo, tá? Mas como o meu x está ao quadrado e o meu y está ao quadrado, isso daqui vai dar uma reta, uma circunferência, desculpa. Isso aqui dá uma circunferência. E essa parte de baixo é uma função do primeiro grau, isso aqui dá uma reta.
Se você montar o gráfico da primeira, que você ainda não sabe, mas você vai aprender, você vai ter uma circunferência assim. Essa circunferência vai ter uma reta que vai estar passando por ela também, assim, ó. A circunferência com a reta tem 2 pontos aqui, ó. E eu quero descobrir esses pontos de intersecção delas, ó. Esses 2 pontos aqui. Então vamos lá? Eu vou igualar uma na outra. Eu vou fazer isso daqui, eu vou resolver o sistema. Para resolver sistema que eu tenho funções do segundo grau, não dá para fazer aquela multiplicação cruzada, igual eu fiz na letra B com vocês. É mais fácil eu pegar a do primeiro grau e jogar dentro do segundo. Ó, o y aqui, ele vale x mais 7. Se eu pego aqui dentro do y e coloco x mais 7, como que fica essa minha equação? Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Se eu vier aqui no lugar do y e colocar x mais 7, eu vou ter isso daqui, ó. X ao quadrado mais... No lugar do y, eu coloco x mais 7, ó. Só que, pessoal, é x mais 7, tudo isso daqui, ó, tá ao quadrado. Isso aqui está elevado ao quadrado, igual a 4. Igual a 4. Agora eu preciso resolver essa equaçãozinha aqui do segundo grau. Isso cai numa equação do segundo grau. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais... Como que eu faço x mais 7 ao quadrado? Ó, x mais 7 ao quadrado. Tem 2 jeitos de você resolver. Por exemplo, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. X mais 7 ao quadrado é x mais 7 que multiplica x mais 7. E aí você pode vir aqui e aplicar a propriedade distributiva, ó. Fazer o chuveirinho. O primeiro multiplica o primeiro, multiplica o segundo. Ou você pode fazer assim, ó. Ou você pode fazer desse jeito. Você pode pegar e aplicar uma regrinha que você aprendeu do produto notável, que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ó, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo termo. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, 2 vezes 7 é 14, 14 vezes x, 14x. Mais o quadrado do segundo, 7 ao quadrado, 49. Então, isso daqui dá x ao quadrado mais 14x mais 49 igual a 4. Agora, para eu resolver essa equaçãozinha do segundo grau, eu tenho que passar tudo para lá, deixar ele igual a zero e juntar, ó, x quadrado com x quadrado, um irmãozinho da família x ao quadrado, mais um irmãozinho da família x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 14x. Vou passar o 4 para lá, vai ficar 49 menos 4 igual a zero. Então vai ficar 2x ao quadrado mais 14x mais 45 igual a zero. Agora, vamos resolver a equação do segundo grau. Vocês lembram que a equação do segundo grau eu tenho quem me acompanha o x ao quadrado é A, quem me acompanha o x é B e quem está sozinho é o C. A fórmula do delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o nosso B? O B é quem acompanha o x, ó, é o 14. 14 ao quadrado menos 4. Quanto vale o A? O A vale 2. E quanto vale o C? 45. Então, delta dá. Primeiro, você resolve a potência. Depois, você resolve a continha de vezes. 14 ao quadrado é 14 vezes 14, que dá 196. 4 vezes 2 dá 8. E 45 vezes 8, 45 vezes 4 dá 360 aqui. Menos 360. Isso dá menos 164. E o que você aprendeu? Quando delta é negativo, não existe resposta. Por que não existe resposta? Se você vier aqui na fórmula do Bhaskara, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, e me jogar esse menos 164 aqui dentro, ó, aqui dentro, você não vai conseguir resolver. Então, isso aqui não tem solução. Então, pessoal, qual que é a resposta desse exercício?
essas duas funções, quando uma é colocada junto com a outra, ela não existe ponto de intersecção. Ó. Resposta, não existe ponto de intersecção. Se você me desenhar no mesmo plano cartesiano essas duas funções aqui, ó, você vai ter de um lado a circunferência e a sua reta, normalmente, ela vai estar fazendo isso daqui, ó. Elas não vão se cruzar, elas não terão intersecção as duas. Beleza, pessoal? Foi só para esquentar um pouquinho os motores, tá? Estudem direitinho aí, qualquer coisa vocês me mandem mensagem. Com Deus, galera!